É o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É o que diz o Salmo 118, 24. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que seja um dia onde você possa se alegrar e se regozijar nele. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens que tem por tema Cartas à Igreja. Nós vamos falar sobre as cartas que Cristo direcionou a algumas igrejas que estão registradas no Apocalipse, mas que de alguma maneira transbordam e vazam para os nossos dias como instrução, encorajamento e bênção para as nossas vidas. Mas antes eu gostaria de lembrar você sobre os efeitos psicológicos, os efeitos emocionais e até os efeitos sociais que as cartas causam em nós. Quando foi a última vez que você recebeu uma carta? Qual foi a última vez que você foi naquela caixinha de correio, abriu e pegou uma carta que foi endereçada especificamente a você, que não fosse a Copel, que não fosse a Sanepar, que não fosse o Detran? Senhor, tenha misericórdia do Detran. Qual foi a última vez, que você abriu a caixinha do correio e tinha uma carta como essa daqui? Olha, eu guardo as 7 chaves, com um selo, direcionada a você, com o seu nome aqui na frente, Denis Luiz Santana Vicentim, para a Rua Uruguai, 754, em Londrina, Paraná. Ano de 2003, ou seja, 23 anos atrás, essa carta chegou no correio da minha casa. É uma pena que a internet, tendo trazido tanto desenvolvimento, tantas possibilidades para nós, subtraiu e sequestrou de nós a capacidade de a gente poder sentir o cheiro disso, ter a relação próxima com isso. As nossas mensagens instantâneas, imediatas, mensagens que são aumentadas de velocidade, porque nós não temos paciência nem para ouvir, infelizmente estão roubando de nós a capacidade dos sentimentos voltados para a comunicação escrita, a comunicação interpessoal. E quando eu abro essa carta, então, melhor ainda, olha só que coisa mais bonitinha, coisa mais fofinha que tem aqui. Manuscrita, não foi digitada. Eu lembro que em 2003 estava chegando os computadores de uma maneira mais democrática nas casas. Então, era difícil que alguém tivesse uma carta, ou melhor, uma carta escrita ou digitada, impressa. Aqui está uma carinha, está Santa Cruz do Rio Pardo, dia 29 de 2 de 2003, e aqui tem a letra, caligrafia de uma pessoa que começa me chamando de Oi Amor. Olha só, já ficou bonito. Espero que quando ler essa carta possa ficar feliz, pois daqui a 2, 3 dias estarei aí, juntinho de ti. Ai, que coisa boa. Em 2001 eu comecei a namorar a minha esposa. Em 2003 ela me enviou essa carta. Eu estava fazendo seminário aqui em Londrina. Ela morava no interior de São Paulo, onde era a nossa família, onde todos nós estávamos juntos. E então eu recebi essa linda carta que trouxe para mim um refrigério. E toda carta recebida, ela tem um contexto, ela provoca reações e ela também tem um propósito. Por exemplo, o contexto. Eu tinha acabado de chegar numa cidade, uma metrópole de mais de 600 mil habitantes, sendo que eu tinha crescido numa cidade de aproximadamente 35 ou 40 mil. Estava distante dessa pessoa que eu já chamava de noiva nesse período, tinha 19 anos de idade e estava totalmente perdido naquele novo ambiente chamado Seminário Teológico Antônio de Godoy Sobrinho. Quem passou por lá sabe o que eu estou dizendo. E então, naquela situação de solidão, naquela preocupação, naquele ambiente novo e também desafiador, eu recebo uma mensagem dizendo, Oi amor. O contexto era de ameaça, o contexto era de desafio, o contexto era de solidão, mas aquela carta vem para trazer no meu contexto uma orientação, uma direção, um afago, um carinho, algo que trouxe para mim grande crescimento naquele período. As reações foram diversas, não é verdade? A reação de dizer, não é por um acaso, não vejo a hora de chegar na rodoviária e pegar a minha noiva com as suas malas e trazê-la para que a gente possa ter um tempo juntos aqui, rever, contar histórias, sair dessa solidão. Como é bom poder esperar por esse momento, como é bom ter alguém que me ama, como é bom lembrar o amor dela por mim, que nós temos esse relacionamento cúmplice em Deus. As reações são diversas. Mas o propósito final dessa carta, que eu não li para você e nem tenho tempo, é para afirmar que o que eu estava vivendo e estava passando fazia parte do processo do chamado de Deus para a minha vida.
Ela não escreveu apenas para dizer que me amava e que em breve estaríamos nos casando, mas que eu estava exatamente no lugar que deveria estar para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então, o contexto, as reações e aí o propósito. Eu vejo que quando uma carta chega para nós, a primeira coisa que nós vamos olhar é de quem é o remetente. Dependendo do remetente, a gente dá importância ou não. É por isso que quando chega a Sanepar, você não está dando muita importância assim. Ou o Detran também não é tão importante. A fatura da Unimed também não é tão importante. O nome seu está ali como destinatário, mas o remetente não te importa tanto. Mas quando o remetente faz algum sentido para você e desperta em seu coração algum tipo de experiência, aí a sua carta começa a ter sentido, começa a ter valor. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 1. Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver Jesus se preparando para escrever cartas à igreja. Ele é o remetente, ele direciona a mensagem. E o texto começa dessa maneira: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Grave essa mensagem: estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Grave também essa parte. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz, forte como de uma trombeta, poderosa. Pode passar, por gentileza. Versículo de número 11. E que dizia essa voz: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E para finalizar, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Esse texto mostra o contexto da escrita de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. É óbvio que quando a gente fala em Apocalipse, as pessoas já começam a dizer, o que será que significa? E de fato, Apocalipse é um livro bastante simbólico. Ele foi escrito num período de grande perseguição do Império de Roma contra os cristãos. E para defender e para proteger a mensagem que transitava e veiculava entre várias igrejas e várias regiões, eles protegiam essas mensagens por meio de códigos. Você que passou pela ditadura militar aqui no Brasil a partir dos anos de 64 até em 88, com a promulgação da Constituição, sabe que muitas das músicas, das artes plásticas, das artes simbólicas, tudo foi protegido com códigos, com subtemas, subtermos, para proteger uma mensagem a fim de que o departamento de propaganda não viesse a caçar ou censurar aquilo que se produzia. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. As mensagens do Apocalipse são muito protegidas de códigos, são muito protegidas com símbolos, para que as cartas pudessem transitar de igrejas em igrejas e comunicar a mensagem. Isso gera especulação dos mais diversos temas. Mas, felizmente, nesse texto, quando nós falamos em 7 estrelas, 7 candelabros, lá no versículo 20, depois você pode consultar na sua Bíblia, nós já temos a explicação do símbolo. O próprio João diz que naquela ocasião, as 7 igrejas estavam na mão, melhor, as 7 estrelas estavam na mão direita do Filho do Homem. 7 estrelas seriam 7 anjos das igrejas. Uma pausa aqui, eu não acredito que aqui seriam anjos espirituais, seres abstratos. A palavra grega para ângelo significa mensageiro. Então eu acredito que seria o líder da igreja que estava naquela cidade: Tiatira, Sardes, Pérgamo, Laodiceia, entre as outras demais. Então, quando ele diz as 7 estrelas, são 7 mensageiros responsáveis por aquelas igrejas locais que estavam naquelas cidades específicas. E quando fala o candelabro, ou os candelabros, lá no final diz que são as 7 igrejas. Então, candelabro é a igreja, estrelas são os líderes, e 7 significa completude, plenitude. É um símbolo que para o povo judeu era bem compreensível, como 7 voltas em torno de Jericó, 7 mergulhos de Naamã, a criação do mundo em 6 e o descanso no 7º, ou seja, é um número da perfeição, da completude, dizendo que são 7 líderes, isso se aplica a todos, são 7 igrejas
isso se aplica a todas. Impressionante, não é? Um símbolo cheio de significado para nós. Mas como a gente não vai entrar nisso essa manhã e nem é o propósito, nós vamos avançar para entender o contexto. João recebe uma mensagem do remetente. Qual é o contexto onde João precisa receber essa mensagem? Diz o texto que ele estava isolado ou exilado na ilha de Pátimos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Duas coisas aqui que a gente precisa atender. Primeiro, ele estava exilado num lugar que era chamado de prisão a céu aberto. Pátimos, embora aquela região do mar Mediterrâneo seja composta de vários mares bonitos e várias paisagens deslumbrantes, Pátimos era uma prisão a céu aberto. Ele não estava fazendo turismo, ele não foi fazer cruzeiro, ele não foi fazer uma viagem de reflexão ou até mesmo de refrigério. Ele estava, João, preso, estava exilado, era um lugar onde ele não tinha mais conexão com nenhum departamento da sociedade e estaria longe de toda a conexão com as igrejas que ele pastoreava. Por que João está em Pátimos? Porque ele não se submeteu à paz romana. Pax Romana era um símbolo daqueles períodos que dizia o seguinte: está tudo bem com você, desde que você não ofenda o nosso império. Percebeu? Está tudo bem, você tem direito a água encanada, você tem direito a entretenimento, a pão, a circo, você tem direito a plano de saúde, bom atendimento na UPA, você tem direito a Wi-Fi nas praças públicas, você tem direito a tudo aqui em Roma, só não ofenda o nosso império, só não contraria as nossas regras. João está em Pátimos porque ele não quis fazer paz com Roma. Então eu entendo que essa aqui é uma mensagem para a igreja, que o remetente manda para o século 21. Jesus continua transbordando os seus sentidos para dizer para nós que Roma quer fazer paz com a igreja. E infelizmente, muitos de nós queremos fazer paz com Roma. Roma é o símbolo do império, do poder, da ofensa, do contrário dos valores da palavra. E muitos de nós queremos nos tornar associados a Roma. Queremos garantir que Roma nos dê direitos. Queremos garantir que Roma nos faça bem. Então muitos de nós e muitas igrejas estão negociando seus valores ao ponto de se tornarem mais associáveis a Roma, negociando princípios que pela palavra de Deus são inegociáveis. É só você observar o movimento, porque nós não queremos ficar exilados, nós não queremos lidar com a rejeição, nós não queremos que as pessoas nos caracterizem, ou que tenhamos uma caricatura da sociedade. Então o que nós fazemos? Nós nos aproximamos de Roma, nós falamos como Roma, nós nos comportamos como Roma, nós nos submetemos a Roma, nós naturalizamos Roma, e de repente nós somos mais cidadãos romanos do que cidadãos do céu. João não fez paz com Roma, e por isso custou caro e caríssimo a ele, o exílio. Na nossa tentativa de contrariar Roma, eu preciso dizer isso para você: não haverá paz. Porque a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, que não dá para fazer amizade entre Deus e o mundo. São coisas incoerentes, inconsistentes. Então, na nossa tentativa de fazer amizade com Roma, nós seremos expulsos, rejeitados. O exílio faz parte. Por isso que o discipulado custa caro a nós. É suspeito uma pessoa que entrou para a fé e não teve que abrir mão de nada. É suspeito uma pessoa que entrou na fé e continuou com o mesmo comportamento antes de ter entrado. É suspeito uma pessoa que se diz crente, mas que a sua prática e a sua vida está associada a uma paz constante com Roma. Roma ofende, Roma atrapalha, Roma prejudica. E ela quer fazer conosco um acordo para que você não incomode, você não prejudique, você não afete. Então você vai para a universidade e faz paz com Roma. Você vai para os amigos e os círculos sociais e faz paz com Roma. Você entra nas redes sociais e faz paz com Roma. E nós vamos nos associando a ela porque não queremos pagar o custo do discipulado. E o custo do discipulado envolve negar a si mesmo, negar aos meus interesses, negar as minhas vontades, tomar a cruz, aprender a morrer e aprender de alguma maneira a responder a Roma com a palavra de Deus. Então não dá para que a gente, nos dias de hoje, no século 21, venhamos a pensar que de alguma maneira nós seremos simpáticos, associados e teremos paz com Roma. Se temos, alguma coisa está errada.
O que você pensa se João, nesse período, nesse momento, tivesse submetido e cedido às pressões de Roma? Por exemplo, o culto ao imperador. Algumas vezes por dia, era necessário se dobrar diante de uma estátua e reverenciar o imperador. O culto ao paganismo, diversos deuses com as suas promiscuidades, orgias, práticas e oferendas. O que você acha que teria acontecido com o João, se ele tivesse se tornado mais um dentro do Império de Roma? Ele não estaria em Patmos. Então, quando a gente lê Apocalipse 1, a gente entende o porquê que esse homem está ali. Porque ele foi fiel aos valores da palavra de Deus e foi contrário à Pax Romana. O que seria da nossa vida se nós começássemos a contrariar a Pax Romana dos nossos dias? Será que teríamos os mesmos amigos? Será que frequentaríamos os mesmos lugares? Será que teríamos a mesma cultura evangélica que temos? Será que teríamos as mesmas palavras, as mesmas postagens, os mesmos comportamentos sociais? Será que se nós não fizéssemos a paz com Roma, a nossa vida seria diferente do que é hoje? É uma boa reflexão. Mas eu quero lhe alertar, pela palavra de Deus, que se você contrariar Roma, o exílio te espera. A rejeição, o afastamento, o custo do discipulado está presente quando nós decidimos a contrariar o que Roma impõe sobre nós. Mas o texto diz que ele não está ali porque ele contrariou regras, ele não está ali porque ele decidiu fazer alguma coisa imoral, ele não está ali porque ele é um subversivo, ele é uma pessoa não praticante de coisas morais e decentes. Não, ele está ali por causa de coisas boas. Ele está ali por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Queridos, eu quero dizer para você que o testemunho de Jesus ofende ao pecador. Não, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. A gente não consegue ofender o pecador. O pecador é uma pessoa. E o nosso propósito não é ofender um pecador. Meu propósito essa manhã, quando eu prego essa palavra, não é ofender uma pessoa que tem um cristianismo nominal. Não é ofender você. É ofender o pecado que faz com que a pessoa se submeta a um cristianismo superficial, mentiroso, fajuto, inútil. Meu propósito não é ofender uma pessoa que pratica mentira, não ofender a pessoa, mas ofender a mentira da pessoa. Por isso que nós, muitas vezes, somos mal compreendidos, como se fôssemos pessoas exclusivistas, como se fôssemos pessoas moralistas, legalistas, porque confrontamos valores que apodrecem a sociedade e fazem mal para a família e fazem mal para os valores do reino de Deus. Só que nós não confrontamos as pessoas, nós não somos antipersonalistas, nós somos antipecado. Por isso que é tão difícil falar sobre ideologia de gênero, porque as pessoas pensam que nós estamos usando de um recurso para ofender a pessoa. Não é a pessoa, nós estamos falando contra a prática. É totalmente diferente, queridos. A pessoa pode ser acolhida, amada, respeitada, ela pode sim ser considerada, mas o pecado, assim como todos os demais, deve ser confrontado. O problema é que nós estamos silenciando com medo de não sermos simpáticos. Estamos silenciando com medo de não sermos carismáticos. E à custa da simpatia e à custa do carisma, tudo pode. Uma igreja muito mais mundanizada do que contextualizada. Uma igreja que pratica muito mais valores de Roma do que uma igreja que pratica os valores do reino. Por quê? Eu quero ser simpático, porque a Bíblia diz, e contando com a simpatia de todo o povo, o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Simpatia nesse texto, queridos, não é omissão. Simpatia da igreja não é fechar os seus lábios ou fechar os seus olhos diante das atrocidades de um pecado que está corrompendo a nossa sociedade. Simpatia nesse caso é você considerar as pessoas, mesmo que seja necessário confrontar o seu pecado. O problema é que nem sempre é entendido isso. Então, como a pessoa muitas vezes está alicerçada na sua identidade de pecado, ou seja, melhor explicando ainda, o pecado tornou a identidade da pessoa, o adultério se tornou a identidade da pessoa, o vantagismo se tornou a identidade da pessoa, o religioso se tornou a identidade da pessoa. Quando a gente fala contra esses valores, a pessoa se sente ofendida. Quando a gente fala de pessoas religiosas que não praticam Jesus, mas praticam apenas o presbiterianismo, a pessoa se ofende. Opa! Mas eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre a prática que tornou a sua identidade. Por isso que as pessoas muitas vezes exilam, cancelam. Eu achei a palavra.
Estava tentando achar aqui enquanto eu falava com você, encontrei. Encontrei a palavra dos nossos dias. As pessoas não exilam mais em Patmos, elas cancelam. A cultura do cancelamento é a cultura do exílio social, emocional, psicológico, e que nós sofremos todos os dias. Portanto, para testemunhar da palavra de Deus tem que ter coragem. Para testemunhar de Jesus tem que ter coragem. Coragem para o custo que isso vai demandar de nós. Não tem como sermos de Jesus e continuarmos fazendo negociatas para que o Evangelho se torne mais simpático, mais carismático ao mundo. Eu acredito, queridos, numa igreja carismática. Eu acredito numa igreja simpática. Numa igreja que serve aos pobres, que serve aos ricos, que serve aos excluídos e que abençoa os que também são incluídos. Uma igreja que cuida das minorias, uma igreja que se importa com as maiorias. Eu acredito numa igreja simpática, carismática, que está no mundo, que está na cidade, que atua para fora das quatro paredes. Eu acredito numa igreja que de fato faz a diferença, mas também acredito numa igreja que de alguma maneira ofende. E que a ofensa não é intencional para a pessoa, mas a ofensa é contra o pecado, contra o diabo e a sua estratégia de mundanizar o Evangelho para que ele não tenha efeito na vida das pessoas. Então o que nós temos hoje é um contexto bem desafiador, porque o Patmos, o cancelamento ainda está em nossos dias, e o testemunho da palavra e também de Jesus Cristo é uma exigência do discipulado. Não dá para negociar, querido. Não dá para negociar, minha querida. Deus espera de você uma testemunha lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá no seu ambiente de ensino. Deus espera de você uma testemunha na sua família, seja com pessoas que você ama, ou seja com pessoas que você tolera, porque não são tão fáceis de lidar. Deus espera de você uma testemunha da palavra de Deus, corajosa, ousada, destemida, que não ofenda as pessoas, que acolha as pessoas, mas que não tenha medo de falar contra o pecado, que não tenha medo de se posicionar contra aquilo que não é da Bíblia, tentando naturalizar o que Deus chamou de abominação. Então a primeira coisa é o contexto. O remetente diz: João, eu te encontro em Patmos, e eu te encontro ofendido, machucado, ferido, por causa do testemunho da minha palavra. Quantos de nós hoje estamos de alguma maneira em Patmos, ou que estamos evitando passar por lá? O remetente lembra de nós. O contexto, mas também a reação. O texto diz que isso provocou em João duas reações imediatas. Uma, ele ouviu a voz que veio por detrás dele como uma voz poderosa e uma voz de trombeta. Eu fico me perguntando, querido, se nós de fato estamos entendendo de onde está vindo essa voz. Porque o João exilado, o João debilitado, fragilizado por causa do testemunho da palavra aí de Jesus, é o João que consegue ouvir a voz do remetente. Quantos de nós conseguimos ouvir a voz do remetente? Quantos de nós estamos de fato ouvindo a voz do remetente? Numa cacofonia de sons do nosso dia. É o influencer, é o youtuber, é o pregador virtual, é o novo influencer digital, é a nova moda, é a nova tendência, é a nova igreja, é a nova forma. Ou seja, quantos de nós estamos conseguindo distinguir a voz poderosa que se emite no meio de um contexto tão poluído sonoramente dos nossos dias? Não é fácil, não é verdade? Mas o desafio para nós é aprender a ouvir a voz do remetente em Patmos ou em qualquer lugar que estivermos, porque nós não podemos submeter os nossos ouvidos a uma outra voz que direcione os nossos passos, direcione as nossas estratégias, direcione a nossa prática, a nossa cultura de igreja, que não seja a prática do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, é muito importante nós entendermos, dá trabalho demais, queridos, ser crente sem ouvir a voz do remetente. Até combinou, né? Dá trabalho demais, vou repetir, ser crente sem ouvir a voz do remetente. Porque você tem que se adequar, você tem que se esforçar. Você tem que ser 2 pessoas, 3 pessoas, irmãos, eu não dou conta de ser eu mesmo. Aí eu tenho que ser 2, um dentro da igreja, um fora da igreja, outro no trabalho, outro entre os amigos. Dá trabalho demais quando eu não ouço a voz de quem está falando comigo. Por isso eu fico lembrando daquele texto onde subiram os apóstolos a um monte alto, olharam e ficaram estupefatos com a manifestação poderosa de Jesus. Eles olharam e disseram: olha, vamos fazer 3 tendas.
Uma para ti, Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. A gente fica no relento, sem cabana, sem nada. Para nós está tudo certo, a gente é legendário, arru. Aí lá estão eles, e vem uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Queridos, nós estamos empolgados demais com manifestações, empolgados demais com modelos, empolgados demais com o novo orador que apareceu, com o novo influencer, com o novo pregador, com o novo modelo, com a nova igreja, com a nova estratégia. Estamos empolgados demais com os recursos humanos e estamos esquecendo de ouvir a voz do remetente. O que o remetente está pedindo de mim hoje como marido, o que o remetente está pedindo de você como esposa, como crente, como líder de ministério, como membro dessa igreja local, o que o remetente está direcionando para vivermos enquanto comunidade nessa cidade, onde o remetente está nos posicionando, que lugares ele está nos colocando. Temos que aprender a distinguir a voz dele no meio de uma cacofonia de sons que tem desviado nosso propósito. Dá trabalho demais ser igreja sem ouvir a voz do remetente. A gente tem que ficar correndo atrás, tem que ficar inventando, a gente tem que tentar atrair, a gente tem que tentar fazer modelos. Mas se nós tivéssemos uma igreja que mesmo em Patmos é sensível à voz de Jesus, ela entende, compreende, pratica e avança. Irmãos, nós precisamos urgentemente destapar os nossos ouvidos para tudo isso que tem desviado os nossos olhos do remetente, para ouvirmos de fato o que ele está dizendo. Não é que ele não está falando, é o nosso sinal que está fraco, a nossa recepção que está prejudicada. Mas outra coisa acontece aqui. Quando João ouve a voz do remetente, o texto diz que ele se volta, ele se vira. E o texto fala duas vezes: voltei-me e voltando-me. A palavra grega aqui é rica, tá? Não é o fato de virar, não é o fato de fazer assim. É o fato diferente, é o fato das leis de trânsito. Quando você está numa avenida, por exemplo, e tem aquela seta que faz assim, e faz um risco no meio, que diz proibição, o que diz? Proibido conversão. Você não pode fazer o retorno. Proibido a conversão. Conversão, essa é a palavra. Então vamos traduzir literalmente. Quando eu ouvi a voz do remetente, eu me converti ao que ele estava dizendo. E convertendo-me, olha que coisa linda. Irmãos, nós precisamos de uma igreja convertida. Nós precisamos de crentes que sejam convertidos. Mas pastor, isso daí não é um pleonasmo, crente convertido? Não. Hoje mais do que nunca nós precisamos pregar aos crentes para se converter. Hoje mais do que nunca nós precisamos pregar aos membros para se converterem. Porque é um processo constante e contínuo de uma Roma que quer me desviar, e eu preciso me converter, voltar o meu coração, voltar os meus olhos. Quando a gente prega a uma igreja convertida, a resposta é diferente. Quando a gente prega uma igreja convertida, o resultado é diferente. Não é o pregador, não é a dinâmica, não é o ambiente, mas é o que Deus falou comigo, porque meu coração está convertido ao remetente e não aos outros processos periféricos. Quando nós falamos a gente convertida, é mais fácil pastorear, é mais fácil trabalhar, é mais fácil agir, é mais fácil crescer como povo de Deus, é mais fácil ter comunhão. Sabe o que eu vejo, queridos? Uma estratégia constante e contínua, na tentativa de fazermos que pessoas não convertidas tenham uma comunhão umas com as outras. Não dá, não conseguimos. O máximo que a gente consegue fazer é um clube social, porque comunhão envolve conversão ao remetente, é voltar o nosso coração para Ele, entendê-lo, compreendê-lo, ser sensível à sua voz, ser sensível à sua palavra. Irmãos, quando nós somos uma igreja convertida, um povo convertido, o nosso rosto é diferente, o nosso comprimento é diferente. Eu não estou falando comprimento, se bem que podemos colocar, o nosso comprimento é diferente, porque a gente avança mais, cresce mais, atinge mais, influencia mais, atua mais. Mas o nosso comprimento é diferente, os nossos olhos vibram, nosso culto é diferente, há uma vibração do nosso coração, existe menos crítica, menos nhenhenhé, mimimi, e a gente diz onde eu posso servir, onde eu posso abençoar. Quando somos crentes convertidos a Jesus, irmãos, a gente não precisa ficar se preocupando com calendário, com estratégias, com metodologias. A gente pode simplesmente falar: Jesus está aqui, e o restante o povo já sabe o que fazer.
já sabe o que realizar, já sabe o que Ele está pedindo, já sabe o que Ele está solicitando. Como é maravilhoso quando a gente entende que a voz que nos chama é uma voz que está nos chamando a uma conversão contínua. Pergunto, será que hoje nós não estamos vivendo apenas um ambiente religioso, sem de fato experimentarmos uma conversão verdadeira? É só a gente refletir sobre a nossa vida mesmo. A gente tem ouvido essa voz? Eu tenho mudado de direção? Eu tenho ido na contramão de Roma? Porque, queridos, se não há diferença, que diferença faz a gente estar aqui? Tem um pastor amigo meu, amo demais, é o meu mentor, o pastor Edson Rios, lá de Dourados. Ele diz o seguinte: se entre um crente e um descrente não há diferença, que diferença faz? Se aquilo que eu vivo lá fora ou aqui dentro é a mesma coisa que uma pessoa sem Deus vive, que diferença faz? É só a conversão que muda, queridos. É só a conversão que altera, é a só conversão que transforma, é a só conversão do nosso coração que faz a gente uma igreja relevante. Igreja relevante não é aquela que tem uma mídia social mais bonita. Igreja relevante não é aquela que tem um projeto social mais evidente. Igreja relevante não é aquela que tem uma bancada evangélica com maior número de vereadores. Igreja relevante é aquela que é convertida a Jesus e que faz diferença por onde ela passa e por onde ela anda, que sabe qual voz está ouvindo, apesar de andar em Patmos, apesar de ser ofendida e confrontada pelo testemunho da palavra e de Jesus, ela continua se convertendo cada dia. Irmãos, nós precisamos de uma igreja convertida. Não estou ofendendo você, pessoa, mas eu quero intencionalmente ofender o pecado da mesmice, da mentira, da ignorância, o pecado da religiosidade, o pecado da mediocridade espiritual, o pecado do nominalismo cristão que está entrando na nossa igreja. Antes, eu fui católico até os meus 16 anos de idade, a gente costumava falar: eu sou católico não praticante. Hoje é muito comum a gente falar: sou evangélico não praticante. Esse nominalismo entrou na igreja, e nós estamos hoje de uma certa maneira com o movimento dos desigrejados. Eu suspeito se existe de fato esse movimento, porque pode ser que nós estejamos com um movimento de pessoas que não se converteram, e é bem diferente. Irmãos, precisamos nos converter, e o convertimento, queridos, gera uma igreja mais quebrantada, mais amável, mais vibrante, mais querida, mais simpática à sociedade. Claro que gera uma igreja mais tolerante, mais amorosa, mais comunitária, mais solidária, uma igreja convertida. Agora, tire a conversão e a gente vai ter um esforço hercúleo para tentar manter padrões que com Jesus elas acontecem de uma maneira tão natural. Mas por fim, para finalizar, essa carta que é enviada, ela tem um contexto. As reações de João é ouvir e se converter, é o que nós precisamos reagir a essas cartas, mas por fim, nós vamos ver que de onde parte o remetente, de onde vem essa carta e quem é o remetente. O texto diz que o remetente, que é Jesus, está andando entre os candelabros. Candelabro é a igreja, ou são as igrejas. Então agora fica fácil a gente entender. Jesus está andando entre as igrejas. Note, Jesus não está andando às margens da igreja. Jesus não está na periferia da igreja. Jesus não está nas franjas da igreja. Jesus está entre as igrejas. Jesus está no centro das igrejas. Jesus se move em direção à centralidade. Jesus é o centro da igreja. Tenha uma igreja onde Jesus não é o centro e você não terá igreja. Tenha uma igreja onde o pregador é o centro, você não terá uma igreja. Tenha uma igreja onde a denominação e a doutrina é o centro, você não terá uma igreja. Tenha uma igreja onde a moda evangélica é o centro e você não terá uma igreja. Tenha uma igreja onde Jesus é o centro, pregado, amado, querido, adorado, manifestado, e você terá uma igreja. Porque, irmão, se nós não tivermos Jesus no centro de tudo que fazemos, se essa pregação infla o ego do homem e faz com que isso gere uma tietagem espiritual, Jesus não está no centro. Nós não temos uma igreja, nós temos uma boa oratória, mas não saímos aqui como igreja. Se esse louvor tem um bom movimento técnico, uma boa apresentação de palco, nós podemos até ter um show evangélico, mas não temos igreja. Se nós temos pessoas que se cumprimentam educadamente no domingo de manhã, mas sem se importar umas com as outras, nós temos um clube social, mas não temos igreja.
A igreja precisa ter Jesus no centro dos nossos relacionamentos, no centro do nosso louvor, no centro da nossa pregação, no centro da nossa célula, no centro da nossa casa. Onde andarmos, Jesus deve andar conosco, porque se não está no centro, nós não temos igreja. E aqui eu quero piorar um pouquinho, porque igreja, na verdade, somos nós, e ela não é um prédio onde a gente se reúne, e não é uma denominação que a gente defende. Igreja é o movimento de crentes convertidos a Jesus Cristo e que ouvem a voz do remetente, se achando em vários endereços durante a semana, nos intervalos entre um domingo e outro. Então eu vou repetir isso. O que é a igreja? A igreja é um movimento de crentes que ouvem a voz do remetente, se convertem, se movendo em endereços diferentes entre um domingo e outro. Nós somos a igreja. E nós precisamos nos movimentar em igreja. É um problema, queridos. Nós queremos nos classificar como presbiterianos. Eu me converti na presbiteriana, cresci na presbiteriana, me ordenei na presbiteriana, sou pastor presbiteriano. Mas eu digo para você, embora a gente tenha as nossas denominações, e a gente até se orgulhe desse título, batista, assembleiano, presbiteriano, a gente não pode esquecer que isso ainda é fruto do pecado. O denominacionalismo ainda é fruto do pecado, porque Deus nos vê como um só. Deus não está olhando os cultos das manhãs de Maringá e dizendo: uau, olha o culto da presbiteriana, esse culto. Olha o culto da assembleia, oh, glória a Deus, aleluia. Olha o culto dos irmãos batistas. Amém. Olha o que está acontecendo. A gente tem as nossas brincadeiras entre nós, os denominacionalismos. Mas Deus, quando olha para as nossas celebrações essa manhã, Ele não está vendo esse fruto de pecado que são as denominações. Ele vê uma igreja só. Ele vê a igreja que está em Maringá, Ele vê a igreja que está em Londrina, a igreja que está em São Paulo, a igreja que está no Brasil, a igreja que está no mundo. Nós somos um corpo, cujo cabeça é Ele. Deus não tem vários corpos, Ele tem um corpo. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso representatismo orgulhoso e vaidoso, como se nós fôssemos os únicos representantes de uma mensagem pura, de um evangelho decente nessa cidade. Não, irmãos, nós somos o corpo de Cristo, estamos fazendo o melhor trabalho, mas nós não somos melhores que os nossos irmãos. Podemos defender os desvios do evangelho, podemos, mas eu não posso me tomar uma vaidade denominacional, uma vaidade presbiteriana, uma vaidade batista ou assembleiana. Nós somos igreja, e quem é o centro da igreja não é a denominação, não é a hierarquia, não é o bispo, não é o apóstolo. Quem é o centro da igreja é Jesus Cristo. Por isso que a igreja não tem dono. A igreja não tem dono, porque já tem um dono. Irmãos, eu tenho um terreno lá em Sertanópolis, eu estou tentando vender. Se alguém quiser mudar para Sertanópolis, quiser comprar um terreno, aproveitar aqui. Não tem como ter dois vendedores, não tem como ter dois proprietários. A escritura é minha, eu sou o proprietário do terreno lá. Jesus garante o direito de propriedade à igreja. Ele é o noivo, Ele é o Senhor da igreja, Ele está no centro da igreja. E a igreja não é de um pastor, a igreja não é de um líder, a igreja não é de uma denominação, a igreja não é de uma personalidade. A igreja é de Jesus Cristo, e Ele é o Senhor e o noivo da igreja. E a gente precisa andar com isso. Nós somos um corpo que depende de uma cabeça, e Jesus é o centro. Por isso eu finalizo dizendo para você que o remetente é Jesus, e o remetente é o Senhor da igreja. Por isso que Ele manda uma palavra ao nosso contexto: fiquem firmes, lutem contra Roma, mesmo que vocês vão para Pátimos, eu não vou desamparar vocês. Fiquem firmes, ouçam minha voz, mas tenham um coração sensível a mim, porque é muito mais simples vocês pagarem um preço sensíveis a mim, do que tentar fazer pelas forças de vocês. E lembrem-se, Jesus é o centro. Aliás, tem uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo que ele diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Timóteo, lembre-se sempre de Jesus, de acordo com o meu evangelho, pregado e ressuscitado entre os mortos. Paulo diz a Timóteo: toma cuidado, Timóteo, de não esquecer de Jesus. Eu quero desafiar você essa semana e encorajar você a confrontar Roma, a ir contra a paz com Roma, mas saber que você precisa ir com Jesus. Não é por força, não é por violência, não é por ímpeto, mas é pelo testemunho de Jesus e por causa do poder da palavra dele que habita em nós. Que Deus te use para que você possa fazer aquela força centrífuga, né? A centrípeta afasta, a centrífuga que aproxima, aquela força que centrifuga tudo para Jesus, que converge tudo em Jesus, porque foi isso que Ele nos chamou a fazer. Ele não chamou a gente para fazer,
para que a gente pudesse ter um templo maior, para que a gente pudesse ser mais evidente ou mais influente. Jesus nos chamou para que as pessoas pudessem vê-lo. João 17,3: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A igreja de Jesus para manifestar quem Ele é e para que salvos encontrem o caminho da graça e da misericórdia nele. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide com um homem, com um púlpito. Irmãos, eu fico preocupado com elogio. Eu acho que os pastores que pregam também deveriam ficar, porque Jesus não divide a sua glória com ninguém. E quando começa a elogiar demais, ele move, ele tira, fala, não, aqui a glória está demais para o homem, vamos fazer um movimento aqui, porque Jesus não divide a sua glória com ninguém. Diz Isaías 42:8: eu sou o Senhor e não dividirei a minha glória com ninguém, com nenhuma imagem de escultura. Mas tem imagens personalizadas hoje que estão querendo competir com a glória de Jesus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente, amém. Obrigado pelos irmãos que têm trabalhado há 59 anos nessa igreja. Obrigado pelas pessoas que têm servido nessa comunidade. Obrigado por gente que tem sustentado financeiramente essa igreja. Mas eu quero te lembrar que o centro não é você, o centro não sou eu, o centro não é a história do pastor Naamã ou de qualquer outro pastor que passou por aqui. O centro continua sendo Jesus. Ele é o Senhor da igreja e Ele é responsável por manter essa obra, desde que nós estejamos alinhados àquele que é o remetente da igreja. Lembre-se sempre de Jesus. Leve Jesus por onde você passar, porque nós somos a igreja. Vamos colocar em pé, queridos. Nós vamos orar juntos e depois nós vamos cantar essa linda canção que vai nos acompanhar. Inclusive, olha aqui um minutinho para mim. Semana que vem a gente começa a falar sobre as cartas. Éfeso é a primeira carta endereçada pelo remetente. Vamos descobrir juntos quais são as orientações, o contexto e o propósito para escrever essa carta. O propósito hoje é lembrar que Jesus é o Senhor da igreja. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos aqui, obrigado por estarmos numa igreja onde podemos falar livremente de que o Senhor é o Senhor dela, de que o Senhor é o centro dela. Obrigado porque tudo nesse lugar tem sido construído com o propósito de levar o Teu nome, com o propósito de elevar o Seu nome. Seja adorado, seja bendito. E fique à vontade para andar no meio desse candelabro. Ele é do Senhor. Cuide, proteja, sustente. O Senhor é o centro da nossa vida. E que cada pessoa que é um representante dessa igreja seja responsável por ouvir a Tua voz e andar nos Seus caminhos, manifestando o Teu poder a esse mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.